Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para secretariar os trabalhos. Ata da 39ª sessão ordinária, em 24 de maio de 2011. A presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e Ivanir de Mello a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorge Braz, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Marcelo Piuí, André Gouveia Vieira, Marcelo Ará, Ivanir de Mello, Dr. Carlos Eduardo, Rubens Andrade, Dr. Eduardo Moura, Leonel Brizola Neto, Dr. Edson da Creatinina e Argemiro Pimentel, 15. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Muito obrigado. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, presente aqui, vereador Edson da Creatinina, vereador presidente Vai de Mello, vereador Dr. Eduardo Moura. Eu, mais uma vez aqui usando o horário, firme, tentando seguir aqui o Dr. Edson da Creatinina, que está firme também presente. Queria falar de dois assuntos importantes, mas inicialmente vou falar de alguns assuntos que até não são diretamente relacionados com a casa, mas que têm, evidentemente, repercussão enorme na vida do cidadão do Rio de Janeiro. Eu queria lamentar profundamente o resultado da votação ontem à noite do novo Código Florestal. Lamentar profundamente os vários cariocas, deputados federais cariocas, que equivocadamente, na minha opinião, votaram favoravelmente a esse absurdo Código Florestal que foi ontem aprovado no Congresso Nacional. Vereadores de vários partidos, inclusive do meu partido mesmo. Então, eu queria lamentar profundamente e colocar uma frase até que foi dita hoje de manhã, está no Twitter aí, rolando pela cidade, de autoria do deputado estadual Marcelo Freixo, que disse que nós acabamos de conhecer o primeiro comunista transgênico, que é o relator do projeto, deputado Aldo Rebelo. Parece que ganhamos um novo tipo, que é o transgênico comunista. Eu queria falar sobre dois fatos da nossa cidade que são igualmente lamentáveis. O primeiro, na área da política pública de transportes. Nós tivemos ontem aqui uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que esteve presente o secretário de Transporte, Sansão, que apresentou vários projetos interessantes e importantes, mas que reconheceu a grande dificuldade que vem encontrando a política pública de transportes no município do Rio de Janeiro e em relação à convivência com o Estado. E nós tivemos nas últimas 48 horas ou 72 horas uma comprovação lastimável. Nós ontem aqui, estou vendo até o vereador Jorge Braz, que chegou aqui, tivemos aqui uma discussão sobre um assunto na questão da Gávea, lá que tínhamos alguns de nós discordâncias na posição, mas que discutimos aqui dentro do espaço democrático as nossas posições até divergentes, e falava até
Entre os temas discutidos aqui ontem era que o pessoal da Zona Sul, da Gávea, que era um pessoal que tinha uma maneira diferente, que era um pessoal que não tinha os mesmos problemas, foram citados até outros bairros da cidade, que era uma maneira diferente, estava se pensando até em tratar cidadãos de situação socioeconômica diferente. Pois bem, o governo do Rio de Janeiro, o governo estadual, que é responsável por isso, deu uma demonstração de completa falta de fiscalização, dá uma demonstração de desrespeito ao não punir ou cobrar de uma instituição. E mais do que isso, as instituições criadas para fazer essa fiscalização, que são as agências reguladoras, nós vivemos há anos no Brasil o projeto de privatização de várias áreas, privatização que começou lá atrás na telefonia, com os transportes, as estradas, etc. Tivemos a privatização aqui no Rio de Janeiro dos meios de transporte, seja o metrô, sejam as barcas, sejam os trens. E o que nós vimos através de uma matéria que está estampada hoje na capa do Jornal Extra, foi o total desrespeito desta péssima instituição, dessa péssima companhia, dessa péssima empresa que presta serviços, e todos aqueles nessa casa que estão sempre muito preocupados com as pessoas mais pobres, deveriam olhar de frente para este assunto, que não é da nossa alçada diretamente, mas que reflete naqueles moradores que vivem, trabalham na cidade do Rio de Janeiro. Estou me referindo à empresa Supervia, que cometeu um dos maiores absurdos no Rio de Janeiro. E a capa do jornal hoje, o Extra, fala isso. Eles não são da Zona Sul e nem iam ver o Paul McCartney. Ou seja, durante a noite do show, principalmente domingo e na segunda, trens de altíssimo luxo, todos refrigerados, estações com entradas preferenciais, pessoas vestidas com o casaco do Posso Ajudar. Para quê? Para levar a população, que é perfeito, levar a população para assistir o Paul McCartney, levar a população, principalmente que não mora na Zona Norte, na Zona Oeste, para assistir o Paul McCartney. E hoje, de manhã, ontem de manhã, terça-feira, o inglês já foi embora, que é muito bom, todos nós somos fãs da música, ele não tem culpa alguma disso. O que aconteceu? Essa mesma empresa passa a transformar tudo aquilo que parecia que estávamos no céu, no inferno. Trens superlotados, filas nas bilheterias, a ausência de qualquer pessoa para dar informação, a realidade que nós temos da vida, do nosso dia a dia. Por isso, é muito importante a gente entender quando essas companhias trabalham e podem produzir melhor. Veja aí, para o show foi feito um grande esforço, os 38 trens com ar refrigerado funcionaram normalmente, tinha gente para trabalhar, enquanto para o dia a dia, para o cidadão que acorda 3, 4 horas da manhã para pegar o trem lá em Japeri e vir até aqui o centro da cidade, para trabalhar, não veio para se divertir, não veio assistir show nenhum, vem para trabalhar, não tem a mesma facilidade. Então, é preciso que se tome algumas providências. Não é simplesmente reclamar do que foi feito com aquelas pessoas que foram ao show do Paul McCartney. Ali é a maneira correta de fazer. Por que no dia a dia não é assim? Por que nós temos péssimos serviços de transporte público no Rio de Janeiro? Sejam pela Supervia, os trens, seja o metrô, sejam as barcas e sejam os ônibus dessa cidade. E essa parte nos compete. Nós vimos aqui ontem a explicação e a promessa da Secretaria sobre a discussão que apresentei aqui sobre o meu projeto, que é a dificuldade que o cidadão que mora na Zona Oeste, principalmente Santa Cruz, Campo Grande e Bangu, com a retirada dos ônibus, com ar-condicionado, do horário essencial, seja no horário da manhã para a escola, ou no horário à noite da volta do trabalho, e os idosos e os estudantes que têm direito à meia passagem, não tendo condições de entrar no ônibus, porque é proibido que eles entrem e usem o transporte, a autorização para não pagar a passagem, o passe livre, eles são proibidos de usar o passe livre nos ônibus com ar-condicionado. E, de repente, o que acontece?
as empresas em horários nobres tiram os carros da linha, os carros chamados carros normais, e os ônibus com ar-condicionado são servidos prontamente. E aquele que você vai poder usar com seu passe livre demora, às vezes, 30, 40 minutos para chegar. Esse é um ponto que a Secretaria nos prometeu aqui, que vai ajudar nessa fiscalização, e eu estou tentando que o meu projeto seja que venha para a pauta, ele está passando pelas comissões, que é o projeto que dá a mesma gratuidade do idoso e do estudante para os ônibus com ar-condicionado. Como foi dito ontem, cuja frota só pode chegar a 20% da frota normal. Então, esse é um ponto, é uma vergonha o que a gente está lendo hoje aqui. A capa do jornal apresenta as pessoas penduradas no trem, no horário normal, sem ar-condicionado, tudo diferente do que aconteceu para o Paul McCartney. Da mesma maneira, que é o segundo e último ponto, a questão da maneira diferenciada como são atendidas as gestantes. Se você, às vezes, consegue pagar um plano de saúde, dependendo do plano, que não são todos também, você terá um atendimento, a gestante terá um atendimento de primeira. Se você tiver a oportunidade de ir na clínica perinatal de Laranjeiras, você terá toda, é como se fosse o show do Paul McCartney. Você entra, estacionamento para o seu automóvel, um restaurante lá, televisão para ser vista pelos médicos, academia de ginástica para os próprios médicos que fazem os partos, pediatra, para o obstetra, para anestesista. Em contrapartida, se você vai ter o filho no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, você vai ter o filho, conforme a matéria do Globo de segunda-feira, a difícil tarefa de dar à luz. Superlotação leva hospitais a acomodarem as parturientes em cadeiras e colchões no chão. Por que isso aqui? E aí entramos na nossa discussão, que tem sido uma constante aqui. O serviço público é inadministrável. O gestor público, funcionário público é de má qualidade. Temos que privatizar, temos que entregar para as organizações sociais. Pois, meus amigos, esse é um dos hospitais, e esse setor, a maternidade, é um daqueles que a Secretaria Estadual de Saúde chama de gestão compartilhada. Eles entregaram a gestão da maternidade, porque se diziam incompetentes, para uma empresa privada, uma empresa muito conhecida no governo estadual, que é a Facility, a empresa que tem grandes ligações nas campanhas eleitorais com o querido governador do estado. Esta empresa, que hoje também gerencia, é gestora do Hospital Eloneida Studart, lá em São João de Meriti, o Hospital Materno-Infantil, passou a ter autorização. E está mostrando que belíssimo trabalho vem fazendo. Acabou com aquilo que era tradicional, que a gestante tem que ser cuidada, tem que estar numa cama, num leito. E está aqui a foto da gestante. Terminou o parto, ela vai para uma cadeirinha encostada na parede para receber o soro naquelas condições. Ou seja, isto aqui é mais uma prova da grande fantasia que muitas vezes as publicações mostram de que os serviços estão andando muito bem, que os serviços são ótimos. Não estamos. Nós estamos numa gravíssima situação na área de saúde, seja na área municipal, os hospitais de emergência estão todos superlotados, o atendimento está piorando muito na área hospitalar do Rio de Janeiro, nos hospitais como Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto, Lourenço Jorge, são filas, são pacientes em corredores, 30, 40 pacientes com péssimas condições, sem condições do médico, do enfermeiro, do auxiliar prestar o seu atendimento. Então, essa matéria mostra claramente, isso não é somente no Estado, não foi somente a maternidade do Hospital Rocha Faria, foi também a maternidade da Praça 15, a maternidade Fernando Magalhães, são municipais, a maternidade de Herculano Pinheiro, Alexander Fleming, todas municipais, que têm o mesmo problema que já foi denunciado por todos nós, pela Comissão de Saúde dessa casa, na maternidade Leila Diniz, na Barra, uma das mais novas, em que as mulheres também tentam sentar nas cadeiras. Ou seja, isto tudo aqui são problemas que nós temos discutido no dia que é a origem. É a falta de profissionais, é a falta de estruturação. Nós sabemos hoje todos que faltam leitos de UTI, né, de UTI adulto, de UTI infantil e de UTI neonatal. Por que não ampliamos os leitos? Há um ano atrás, nesse período de votação da LDO e depois da votação da lei orçamentária, quando os vereadores puderam fazer as suas emendas, cada vereador deveria estar fazendo uma emenda de R$800 mil. Eu fiz 4 emendas ao orçamento
para a área da saúde. R$200 mil para o Hospital Lourenço Jorge, 200 mil para o Salgado Filho, 200 para o Souza Guiar, 200 para o Miguel Couto. Para quê? Para ajudar na ampliação de leitos CTI. O Miguel Couto, por exemplo, tem 9 leitos CTI desde o tempo que eu fui diretor. Já deixei de ser diretor em 1996. A população aumentou. A epidemiologia da cidade alterou toda. Hoje nós temos os hospitais cheios de doentes crônicos. Doentes crônicos são fregueses constantes de CTI. E nós não, nem com o dinheiro público. As nossas emendas não foram utilizadas até agora. E nós sabemos que há uma necessidade para resolver esses problemas, aumentar o número de leitos CTI, no caso dos idosos, aqui aumentar o número de leitos, ter mais profissionais, mas nós estamos vendo que sempre a maquiagem, da mesma maneira que a Supervia tem um programa especial para o Paul McCartney, a Saúde do Rio tem um programa especial para enganar a população, já que a situação continua muito grave e as propostas de solução não têm sido aceitas ou utilizadas tanto pelo governo municipal quanto o governo estadual, que disputam qual deles é o que mais mascara, é o que mais faz propaganda eleitoral enganosa sobre o que vem acontecendo na área de saúde do Estado e do município. Continuaremos durante a semana discutindo esse assunto. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Jorge Braz, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Ivani de Mello, presidente desta sessão, muito boa tarde a todos os vereadores presentes, vereador Carlinho Mecânico, vereador Dr. Edson da Creatinina, vereador Leomar Coelho, Paulo Pinheiro, vereador Edson Ferraz, enfim, todos que estão nos ouvindo, né, de seus respectivos gabinetes, funcionários presentes. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez eu estou saindo da minha naturalidade e gostaria de usar uns minutos para algo que eu acho de suma importância. O vereador Paulo Pinheiro acabou de falar com muita propriedade como ele é peculiar, até pela experiência que tem desenvolvido durante os anos todos, né, como médico, nobre presidente da seção médico, e tem falado sobre a saúde física das pessoas, da população em geral, da dificuldade que temos tido na saúde pública. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a saúde espiritual, sobre a saúde moral de nossas famílias, de nossas casas, de nossas crianças. Hoje em dia já está tão difícil se criar filhos. Agora, do jeito que as coisas, pelo menos do jeito que se estão tentando encaminhar as coisas, eu fico imaginando, meu Deus do céu, como será amanhã. Eu tive problemas com os meus filhos, meus 3 filhos, ao chegar em casa das escolas e fazerem perguntas muito antes dos tempos, porque aprendiam na escola, doutor Ivani, certas situações, e que eu tinha de responder. Em casa, normalmente, eu fiz isso com os meus filhos. E até um pouco tempo, talvez eu não seja a pessoa, doutor Edson, mais indicada para falar sobre isso, doutor Eduardo, mas normalmente eu falo na sinceridade que Deus me deu, eu acho que é a coisa mais importante do mundo. Eu tenho uma filha de 13 anos e talvez aos 9, 10 anos ela veio, uma dentre todas as perguntas que se aprende na escola, chegando lá e querendo saber da mãe dela o que era motel. E a mãe se enrola toda, né? Não fala, aí foi para perguntar aos irmãos o que era, e o irmão enrola, o outro enrola, e vieram me perguntar. Ela vai lá, pergunta o seu pai o que é motel. Eu diretamente disse para ela: minha filha, motel é um local onde um casal vai para fazer sexo, direto, objetivo e tal, não sei o que. Ela, tá, e tal. Eu digo,
É isso. Ela aprendeu, obrigado, pai. Aprende na família. Você tem que aprender alguma coisa, fora. Aprende na família. Ouça do seu pai, ouça da sua mãe. Agora, se o pai e a mãe não quiser fazer, outra história. Mas tem que ter essa condição. Na minha casa, eu sempre puxei para mim, falei abertamente tudo para todos os meus filhos. Abertamente. E graças a Deus são todos, né, criados e nos respeitam. E foi casa. E eu gostaria que continuasse assim, eu acho que é um mínimo. Eu tenho aqui um jornal Folha Universal, e talvez alguns, né, dos senhores naturalmente interpretem como um jornal crente, e saibam que não é. Jornal Folha Universal, até para os senhores e senhoras terem uma ideia, esse daqui é de domingo agora. É um jornal semanal, saiu domingo agora, dia 22 de maio, com 2.400.250 exemplares. 2.400.250 exemplares. É um jornal de aproximadamente, estou chutando aqui umas 30 páginas, coisa parecida. É um jornal que fala sobre, deixa eu ler aqui rapidamente, fala sobre receita ecológica com especialistas, fala sobre o acusado do estupro político, né, o francês preso nos Estados Unidos, fala sobre Schwarzenegger admite filho fora do casamento e assim sucessivamente, e fala sobre aqui não, moradores de bairro rico de São Paulo fazem abaixo-assinado contra a estação de metrô e provocam protestos, ou seja, fala sobre tudo. O jornal é amplo, fala em todos os sentidos. E traz esse jornal também uma grande matéria, como principal matéria, sobre a situação do famigerado kit gay, conforme o deputado federal Jair Bolsonaro o apelidou. E diz assim a capa do jornal: você aprova vídeos e livros em defesa de homossexualismo serão distribuídos nas escolas públicas e provocam indignação nas famílias brasileiras. A polêmica levantou uma questão: as autoridades têm direito de passar orientação sexual às nossas crianças? Esta é a pergunta. As autoridades têm esse direito? As autoridades estão capacitadas para isto? Será que são as melhores? As opiniões, será que elas são exemplo para dizer às nossas crianças sobre isso, sobre aquilo na questão sexual? Eu quero dizer, né, de antemão, naturalmente, os senhores já sabem, eu sou categoricamente contra. Eu decido com os meus filhos sobre sexualidade. Qualquer problema, resolvo comigo, certo ou errado comigo. Não com nenhum professor, não com nenhuma professora, nenhum professor, nenhuma professora, registrando aqui a presença do nosso presidente Jorge Felipe, que tem sido para a gente um exemplo, uma mão enérgica. E eu estou, hoje, eu iria falar até mais sobre isso. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu, Jorge Braz, falo como Jorge Braz, falo como vereador, falo como bispo Jorge Braz, da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós não temos absolutamente nada contra homossexuais. Eu quero deixar bem claro. Não há nenhum tipo de discriminação, nem da minha parte, nem da Igreja Universal do Reino de Deus contra homossexuais ou bissexuais. Não sei se existe trissexuais, hoje em dia a coisa está tão desenvolvida que talvez já seja até possível, ou ainda a pessoa que é transexual, ou a pessoa que é simpatizante. Não temos absolutamente nada contra. Cada um seja o que quiser sexualmente. Tem todo o direito, problema de cada um. Não temos nada contra, volto a dizer, a sexualidade de ninguém. Contra o homossexualismo temos, contra o ensinar o homossexualismo temos. Isto é uma questão pessoal da pessoa. Se ela é, se ela não é, se ela deixa de ser, problema dela.
Agora, ensinar isso como sendo certo, como sendo correto, como sendo normal, sendo natural, ensinar isso às crianças, aos jovens de 14 a 18 anos aproximadamente, que essa é a ideia, isto não, isto somos radicalmente contra. Nós não aceitamos esse tipo de coisa, vamos lutar até o fim. Nesse jornal, isto já atingiu milhões de pessoas do Brasil inteiro, os senhores podem ter certeza. Cada jornal desse, somente lido por 1, 2, 3 pessoas, são 2.400.250 exemplares, distribuídos no Brasil inteiro, toda semana isso é feito. Então, esta é a nossa posição. Uma vez vindo para cá, não veio e tem certeza, vai demorar, mas vão acabar tentando de um jeito ou de outro. Nós seremos intransigentes nessa luta, nessa barreira. Já temos tido aqui nessa casa uma distribuição de prospecto contra esse tipo de ação pelo nobre vereador Carlos Bolsonaro. Tem feito isso, até porque é o que o pai dele tem lutado lá, graças a Deus. Não estou discutindo as perfeições ou imperfeições dos Bolsonaro. Todos somos imperfeitos. Porém, nesta luta, eu tenho falado, eu encontrei nesse domingo, casualmente, já 2 vezes eu encontrei o deputado federal Jair Bolsonaro, lhe apertei a mão, falei, conta comigo, tem todo o meu apoio, independente de qualquer coisa. Falei ontem com o vereador Carlos Bolsonaro, estou colocando agora. Porém, graças a Deus, nós temos agora uma luz, e não poderia ser de outra forma, até porque na sua eleição ela teve ajuda muito grande das igrejas em geral, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus, até da pessoa do Bispo Macedo, numa edição extraordinária, que normalmente não se envolve nisso. Diz assim a notícia de hoje, isso daqui foi tirado do G1, ou seja, do site do Globo, não é nem da Record, do site do Globo. Diz assim, Dilma Rousseff manda suspender kit anti-homofobia, diz ministro. Segundo Gilberto Carvalho, presidente achou vídeo inapropriado. Bancadas religiosas haviam ameaçado convocar Palocci. Isso é uma reportagem da Natália Passarinho, do G1, em Brasília. Após protestos das bancadas religiosas no Congresso, a presidente Dilma Rousseff determinou nesta quarta-feira, dia 25, hoje, a suspensão do kit anti-homofobia, que estava sendo elaborado pelo Ministério da Educação para distribuição nas escolas, informou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Sabemos que não é bem assim, estava sendo não, já tinha sido feito, não se tinha tido ainda distribuído, seria só para o 2º semestre, mas já estava, na verdade, tudo feito, 3 vídeos já vazaram, estão na internet, 2 ainda não, e as próprias cartilhas, ninguém teve acesso ainda, mas o material já estava feito. E diz assim, o governo entendeu que seria prudente não editar esse material que está sendo preparado no MEC. A presidente decidiu, portanto, a suspensão desse material, assim como de um vídeo que foi produzido por uma ONG. Não foi produzido pelo MEC, a partir de uma emenda parlamentar enviada ao MEC. Disse o ministro após reunião com as bancadas evangélica, católica e da família. Segundo ele, a presidente decidiu ainda que todo material que versar sobre costumes, entre aspas, tem costumes e maus costumes, né? Terá de passar pelo crivo da coordenação geral da presidência e por um amplo debate com a sociedade civil. O governo se comprometeu daqui para frente que todo material que versará sobre costumes será feito a partir de consultas mais amplas à sociedade, afirmou.
A exemplo do ensino religioso que ontem estivemos falando, graças a Deus, o líder do governo foi sensível a isso e houve uma prorrogação para uns 45 dias a posteriori disso, e daqui a aproximadamente 2 semanas teremos uma audiência pública, quer dizer, vamos discutir, vamos chamar os pais de alunos, vamos chamar as famílias, chamar as pessoas que de fato serão atingidas por isso. E não meia dúzia resolverem lá em cima o que deve ser feito com os nossos filhos, que deve ser ensinado no quesito moral. Quesito matemática, português, geografia, ensina à vontade. No quesito moral, não. Isso deixa com a gente. E diz assim: segundo o ministro, a determinação do governo não é um recuo, entre aspas, na política educacional contrária à homofobia. E quero deixar bem claro que eu sou contrário à homofobia. A Igreja Universal da Ordem de Deus é contrária à homofobia. Muito pelo contrário, as pessoas têm de serem respeitadas. A condição, o gosto, a decisão sexual dela é outra história. Elas têm de serem respeitadas. Não se trata de recuo, se trata de um processo de consulta que o governo passará a fazer, como faz em outros temas também. Porque isto é parte vigente da democracia, disse a presidente. De acordo com Carvalho, Dilma vai se reunir nesta semana com os ministros da Educação, Fernando Haddad, e da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar do material didático. A presidenta vai fazer um diálogo com os ministros para que a gente tome todos os devidos cuidados. Em qualquer área do governo, estamos demandando que qualquer material editado passe por um crivo de debate e de discussão e da coordenação da presidência. Eu ouvi uma frase assistindo a um debate sobre direito das pessoas com deficiência. Eu estava assistindo isto na TV Senado, e foi citado uma deputada, que só foi citado o nome dela, que ela disse algo mais ou menos assim: nada para nós sem nós. Qualquer coisa que for decidido para nós, tem que ter nós na história primeiro. Não decidam sobre nossas vidas sem que nós possamos antes estarmos juntos. Desde que eu cheguei nessa casa em 2001, eu sempre coloquei com todos os líderes, na época o presidente dessa casa, Sami Jorge, eu sempre coloquei: eu não quero nada nessa casa, não quero ser nada, não quero ser chefe de ninguém, não quero mandar em ninguém, não quero ser nada. Tudo que eu quero é participar das decisões. Não quero ser nada, também não quero que ninguém me mande. Ninguém me manda, eu não tomo decisões por pressão. Por isso, normalmente, eu falo da Rede Globo, que adora pressionar os outros para decidir do jeito que ela julga que é certo ou errado, como foi o caso dos automóveis aqui nessa casa. Hoje ela vende para Deus e o mundo, sob pressão, a Câmara dos Vereadores recuou. É isso que ela está habituada a fazer. A hegemonia da Rede Globo acabou. A Rede Globo não é mais a hemogênica Rede Globo. Hoje ela é mais uma. Ainda está um pouco na frente, não por muito tempo. O povo está entendendo que isso não é bom, isso é ruim para a democracia brasileira. Está acabando. Então, não podemos tomar decisões por opiniões que se publicam. O povo brasileiro tem de fato, pensar, decidir. Se perder, perdeu, se dane, paga o preço. Mas o povo tem que ter opinião pública, opinião de decisão por si só. É assim que eu aprendi, é assim que eu vivo, é assim que eu passo para os meus filhos. Não peço que ninguém me siga, mas é assim que nós estaremos lutando aqui nesta casa. E eu gostaria de encerrar com a frase desta deputada, que eu não sei o nome, parabéns a ela: nada para nós, nada para nossa casa, nada para nossa família, especialmente
na questão moral, na questão familiar. Nada sem nós. Primeiro consulte a gente, depois juntos nós decidiremos. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Ivani de Mello, um prazer tê-lo presidindo esta sessão. Nobres vereadores e vereadoras presentes, vereador Jorge Braz, vereador Eduardo Moura, vereador Paulo Pinheiro, que no momento não está aqui, mas deve estar nos ouvindo no gabinete. Em primeiro lugar, eu queria só corroborar as palavras do vereador Paulo Pinheiro e dizer também que eu tive a mesma sensação ao ler o jornal hoje a respeito da diferença que houve entre o cuidado que foi dado aos usuários normais dos trens e ao cuidado que foi dado àqueles que foram ao show do Paul McCartney. Eu fui e constatei exatamente como foi organizado, como foi civilizado, né, como foi bonito o show e que isso é capaz, as prefeituras, o governo, né, as entidades que são responsáveis pelos shows, são capazes de oferecer isso ao público em todos os níveis, sejam as pessoas que vão assistir o Paul McCartney, sejam as pessoas que vão assistir um jogo de futebol, participar de um evento religioso ou o que seja. Eu já fui num jogo de futebol uma vez com meu filho lá, no Engenhão, e o trem, na volta, estava tão cheio, tão tumultuado, que ele pediu para sair do trem, porque se amedrontou diante do que estava acontecendo dentro daquele trem. A gente teve que sair na estação do MEI e pegar um táxi. O segundo item, assunto que eu quero tocar aqui, é fazer um elogio à prefeitura em relação ao que vai ser feito com a área, né, da Praça da República, que é, ano após ano, acometida por aquelas inundações terríveis, e que eu mesmo, que trabalho no Hospital Pedro Ernesto, já tive que dormir um dia no Hospital Pedro Ernesto, porque não consegui voltar para casa, e deixei de trabalhar um dia, porque não consegui passar para o lado de lá, e um outro dia quase que dormi na estação de metrô, porque eu não conseguia sair da estação, porque estava tudo inundado. E no Diário Oficial, aí um decreto número 33869, de 23 de maio, que o prefeito da cidade, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 5, a linha I, e o 6º decreto número 3365, de 21 de junho de 41, com a redação que lhe tem a Lei Federal 9785, de 29 de janeiro, decreta em artigo 1º, declarada utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel abaixo relacionado, necessária a implantação de reservatório de amortecimento de cheias da bacia do Canal do Mangue. E hoje o Globo mostra que foram escolhidos os terrenos para piscinões contra enchente e a Prefeitura abre caminho para desapropriações da área de Tijuca, em Vila Isabel e no Grajaú, que nós esperamos que, finalmente, esse problema seja resolvido. O terceiro assunto, e no momento mais importante que eu quero tocar, é em relação à votação que ocorreu ontem no Congresso. Hoje, o Brasil amanheceu em franco retrocesso político. Acompanhamos pelas TVs estarrecidos a votação e aprovação na Câmara de Deputados do projeto de lei 1876 de 1999. Pior ainda foi a notícia do assassinato de Zé Cláudio e sua esposa, líderes extrativistas na Amazônia. 410 deputados votaram no prosseguimento da tramitação, nos moldes propostos pelo relator Aldo Rebelo, abertamente associado àqueles que, além de irresponsavelmente desmatarem e envenenarem nascentes de rios e áreas de preservação permanente, estão associados aos crimes como os que ceifaram a vida de Chico Mendes e da irmã Dorothy Stang, e agora José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva,
líderes do projeto extrativista, integrantes do mesmo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, fundadas por Chico Mendes. Em novembro do ano passado, Zé Cláudio, em sua palestra no TED Amazônia, alertava exatamente para este retrocesso. Num trecho do vídeo que está disponível no site do TED Amazônia, ele diz: a mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. E fizeram. Vale a pena ver a palestra no link TED. TED. José Cláudio Ribeiro era castanheiro desde os 7 anos de idade e vivia da extração de castanhas e outras frutas da floresta. O lugar onde morava é protegido pelo Código Florestal e o corte de árvores, ilegal. Assim, Zé Cláudio negava-se a negociar as árvores com os madeireiros da região. A pressão era grande. Muita gente já tinha abandonado o assentamento e vendido ilegalmente as terras. Zé Cláudio denunciava os crimes e, por isso, as ameaças eram constantes e se consumaram como uma comemoração mórbida dos eventos que culminaram no texto aprovado ontem no Congresso, liberando desmatamento e ocupações de áreas. Fomos testemunhas ao vivo dessa forma inconsequente de aprovar leis com consequências diretas em nosso Estado, quando encostas despencaram com as chuvas, dizimando milhares de vidas em janeiro desse ano. A mesma arrogância e soberba mostrada ontem no plenário da Câmara Federal pelo relator e seus assessores se explicitou no assassinato torpe com detalhes de extrema crueldade contra o casal de ambientalistas na manhã desse mesmo dia infeliz, que num festim macabro terminou com a remoção de parte do corpo das vítimas. Esse Brasil precisa ser passado a limpo. Nas próximas semanas, o projeto de lei irá para o Senado, seguindo depois para a Presidência da República, se não for alterado. É importante acompanharmos esse processo e procurarmos os senadores, buscando pressionar para que não votem desinformados, influenciados por interesses pessoais ou das financiadoras de suas campanhas. É importante cobrarmos do governo a prisão e julgamento expedito demandantes e assassinos. É uma declaração minha, do nosso partido, Partido Verde, e eu pediria, com a sua autorização, 1 minuto de silêncio para Zé Cláudio e para Maria. A presidência acolhe a solicitação do vereador Edson da Creatinina e começamos, então, a respeitar esse pedido. Obrigado, presidente. Que Deus os acolha. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, imprensa presente, funcionários da casa, todos que nos assistem através da TV Câmara, boa tarde. Antes de iniciar o que me trouxe a esta tribuna, eu queria agradecer o aplauso do nosso colega vereador, Everaldo, muito obrigado. Aplauso antecipado que nos envaidece muito, talvez até se deva ser hoje o dia que se comemora o meu aniversário. Eu acho que essa é a razão que fez com que o senhor me aplaudisse. Muito obrigado.
Eu, antes de dizer, como eu iniciei minha fala, antes de dizer o que me trouxe aqui, eu queria fazer um comentário a respeito do discurso do nobre vereador Jorge Braz. Sempre me encanta essa questão da relação dos pais com os filhos, talvez até por ser pediatra. Sempre me encanta quando se fala nessa forma de lidar com os jovens, usando da autoridade que temos como pais ou como avós, e mesclando isso com a verdade, como ele colocou aqui. É fundamental que nós usemos a verdade, e ele foi muito feliz na sua fala, quando relata a maneira que se dirigiu à sua filha, quando com 13, 14 anos, foi perguntado sobre um determinado tema. É muito ruim quando a gente falta com essa verdade. Eu me lembro numa reunião que estive nos Narcóticos Anônimos, NA, e nesse dia eu ouvi algo que eu achei fundamental. O que adianta você falar para o filho ou falar para um jovem, um adolescente, que a droga, caso usada, vai fazer com que você caia durinho, tendo uma crise convulsiva, babando e se tremendo? É mentira, isso não é verdade. E, não sendo verdade, quando ele fuma um cigarro de maconha e ele não cai durinho em convulsão, ele passa a desacreditar no pai e, às vezes, passa a utilizar outras drogas porque tudo aquilo que foi lhe dito não é verdade. Então, todos agora que nos ouvem, que nos assistem, as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, e que nós temos a oportunidade de passar isso, a relação de autoridade, eu estou frisando muito isso, porque não é fraqueza que é a relação saudável, é a relação de autoridade, mas que essa autoridade seja pautada na verdade. Bem, eu queria a seguir dizer algo que aconteceu ontem e que me fez trazer algumas reflexões para os senhores e as senhoras que nos ouvem. Ontem eu fui em uma reunião lá na área que eu trabalho, por volta de 20 horas, que as pessoas iriam me trazer algumas dificuldades que estão tendo lá nesta comunidade. Já era mais ou menos 19 horas, eu fui com meu carro, obviamente. Quando eu saí dessa reunião, por volta de 20 horas, e eu retornava, fui violentamente fechado por um outro carro que bateu no meu, abalroou o meu e gritando, perdeu, perdeu. E eu, assustado, desviei o carro, mas mesmo assim o carro que estava me perseguindo bateu no meu, amassou, quebrou o espelho, só que ele deixou uma nesgazinha, que não por valentia que eu estou dizendo isso, já fui assaltado algumas vezes e nunca reagi, só que eu não entendi o que estava acontecendo. E por essa nesga entre o poste e o carro dessa pessoa que estava querendo me assaltar, eu consegui seguir adiante, e meu carro é um carro possante, e eu consegui sair fora, até um local mais claro, e eu vi ainda pelo retrovisor, quando ele que me seguia, entrou numa rua próximo aonde onde ele tentou fazer esse assalto ao meu carro. Eu fiquei pensando muito nisso tudo, que eu ouvi muitos vereadores essa semana falar a respeito das dificuldades que nós tivemos, e ouvimos um outro vereador hoje falar sobre a questão dos carros, etc. É interessante, né? Eu estava com o meu carro, trabalhando às 20 horas, trazendo as demandas daquela população, e não veria diferença se eu tivesse com um carro, como existem carros que conduzem
os deputados estaduais aqui no estado do Rio de Janeiro, se eu tivesse com outro carro, seria a mesma coisa. Só que no caso de eu estar trabalhando com o meu carro à noite, num local que era um local escuro e perigoso, mas mesmo assim, qual seria a dificuldade se eu tivesse com o carro a trabalho? Será que alguém da Coca-Cola, um executivo da Coca-Cola, ele estaria visitando uma fábrica, ele estaria com o carro dele ou ele estaria com o carro da empresa? Então, embora eu não queira voltar a essa polêmica toda, isso me faz pensar o quanto há um desvalor pelo serviço que nós, vereadores, prestamos. Eu acho que ninguém para pensar, e eu acho isso interessante, que nós somos consultores, representando os munícipes do Rio de Janeiro, de áreas que às vezes muitos de nós nunca vimos. Quantas e quantas vezes eu tenho que estudar temas que não tem nada a ver com as amidalites que eu atendo, com as faringites, com as pneumonias. Os vereadores que estão aqui, e a grande maioria são tão trabalhadores e se debruçam para poderem discutir com saber projetos sobre o plano de estruturação urbana, que são coisas que às vezes não fazem parte do nosso mistério anteriormente. Por que não se dá valor a essa função importante de alguém que tem que ter um saber tão vasto sobre todos os temas? Nós temos que saber sobre esporte e lazer, nós temos que saber sobre entretenimento, nós temos que saber sobre educação. Alguns que não são da saúde têm que saber sobre a saúde e têm que discutir a saúde. Os senhores que estão nos assistindo agora, entrem no Google e vejam lá a lei orgânica do município, que nós temos sempre que estar consultando, porque não podemos dominá-la na integralidade. E por que nós não somos valorizados quando todos os dias, eu particularmente sei que a grande maioria dessa legislatura, e essa é uma legislatura diferenciada, porque a grande parte dos vereadores que fazem parte dessa legislatura são profissionais sérios, competentes, corretos, e não são vistos como pessoas desse tamanho, que têm a grande maioria. Se tem um ou outro, na engenharia também tem um ou outro que não é bom, no direito tem um ou outro que não é bom. Orçamento, né? Vem um projeto que diga respeito ao orçamento. Quantos dos vereadores aqui mexeram com o orçamento antes de estarem na casa? Mas tem que estudar, mas tem que ler, mas tem que saber, porque ele vai fiscalizar o prefeito. O vereador não é o despachante de luxo de antigamente, que diziam que era um despachante de luxo. O vereador, com a visão que os eleitores têm atualmente, eles são pessoas que têm que ter um conhecimento vasto sobre todos os temas. Qual o executivo da Unilever que entende algo relativo àquilo que não fazem no seu trabalho todos os dias? Então, eu gostaria de encerrar, senhor presidente, fazendo um apelo para que os companheiros, felizmente uma minoria, não sejam os nossos maiores algozes. A renovação que esta casa vai ter na próxima eleição, senhor presidente, vai depender muito das injustiças que são cometidas, às vezes, por companheiros nossos, felizmente em minoria, mas talvez eles mesmos sejam os maiores atingidos, porque são injustos. Em muitas situações são injustos. Para se engrandecerem, diminuem aqueles que têm valor e que são a maioria dos vereadores desta casa, nesta legislatura. Muito obrigado.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, o sexto vereador inscrito na sessão de hoje. Senhor presidente, boa Dispõe de tarde. 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria aqui registrar a felicidade de ter um companheiro como o doutor Eduardo Moura, que Deus o abençoe nesse dia onde comemoramos o seu aniversário. Tudo de bom para o senhor. Ocupo a tribuna aproveitando a oportunidade para fazer alguns registros e parabenizar. Primeiro, parabenizar a iniciativa do deputado Pedro Fernandes, deputado estadual Pedro Fernandes, por ter homenageado o secretário de governo, Wilson Carlos, e todos os componentes da operação da Lei Seca. O êxito que esta operação vem trazendo, principalmente salvando vidas, é com um grande acerto que eu vejo a iniciativa do Poder Executivo, aí do governo estadual, porque a questão da lei seca foi discutida em Brasília, porém, no nosso estado, no nosso município, de forma especial, os índices são absolutamente maravilhosos, à medida em que a operação feita pelo governo do estado tem realmente, de forma efetiva, mostrado o resultado. Então, foi com acerto que o nobre companheiro Pedro Fernandes, a quem admiro muito, um jovem parlamentar, teve essa iniciativa e foi realmente digna de todos nós que estamos na política exaltarmos. Queria também aproveitar e dar aqui um testemunho de que estou vendo a iniciativa do Rodrigo Betles, quer dizer, do secretário de Assistência Social, entrar nesta luta de enfrentamento nas questões das drogas. E digo isso porque ontem foi inaugurada a Casa Viva. Essa Casa Viva tem por objetivo, nesse momento inicial, oferecer 25 vagas para tentar, claro, tratar dependentes químicos, jovens, adolescentes, que estejam envolvidos com as drogas como usuário. Então, eu vejo isso, é uma iniciativa, espero que não seja, e aí a gente tem que sempre encontrar o otimismo nessas ações, mas espero imensamente que não aconteça com o projeto Casa Viva o mesmo que aconteceu com a Embaixada da Liberdade, que quando foi criada, também agora ainda nesse governo, mas por um outro secretário, Fernando William, acredito que a intenção também era de acertar. Porém, infelizmente, depois de 6 meses, o projeto praticamente desandou e o espaço foi fechado e pouco pôde contribuir para tentar ajudar os jovens que são usuários de drogas. Então, eu queria que o secretário Rodrigo Betles pudesse entender que aqui o nosso papel é de ser parceiros. A Comissão de Prevenção às Drogas, cujo presidente é o Dr. Jorge Manaia, recebe nesta casa todas as quintas-feiras jovens e crianças, quer dizer, crianças e adolescentes, para a gente fazer uma discussão, como foi dito aqui, não amedrontando a criança e o adolescente. Até porque quem resolve ir para o mundo das drogas, muitas vezes, quem faz a escolha é a própria criança, é o próprio jovem. Por mais que o pai fale em casa, por mais que o professor fale na escola, por mais que todos nós possamos dizer que a droga mata, infelizmente, algumas pessoas resolvem experimentar e esse caminho, dito por muitos usuários, por muitas pessoas, é um caminho que muitas vezes leva ao caos, leva à tragédia, leva à morte. Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que acende um sinal que muitas vezes eu não entendo, por exemplo, como a senhora Paulina Duarte, que está à frente da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, deu uma entrevista dizendo que absolutamente não existe epidemia de crack no Brasil. Bem, eu não sei até onde essa senhora, aliás, acredito para ocupar a posição que ocupa, tem que ser competente, mas não sei em que mundo ela está vivendo, porque nós temos 900 mil usuários de crack. Se isso não é epidemia, eu não sei
o que a gente pode classificar como epidemia. À vontade, vereadora. Alô. Eu queria só fazer um parênteses, vereador tio Carlos, e acho que o tema é fundamental. Trouxe também na tribuna esse assunto há mais ou menos um mês ou 2 meses atrás, como uma grande preocupação na cidade do Rio de Janeiro de usuários de crack. Acho que é uma grande epidemia, isso não é história criada nem por Vossa Excelência, nem por qualquer outro que ocupe a tribuna, mas as matérias que nós podemos encontrar na televisão, jornais e rádio tratando dessa questão é extremamente preocupante. Acho que não só o Poder Executivo, mas essa Casa também, e tio Carlos, como ocupa a comissão da criança e do adolescente, poderia contribuir de forma significativa numa parceria com o Executivo Municipal em busca de caminhos. Não é uma solução simples, não existe uma receita de bolo, não tem uma forma já pré-estabelecida de resultados altamente positivos, até porque isso tudo é muito novo, né? Apesar de já estar instalado já há algum tempo, mas ainda é uma matéria nova de saúde pública e que precisa ser tratado. Eu queria propor, se Vossa Excelência me permite, que a comissão convocasse para uma reunião um representante da Secretaria Municipal de Saúde e um representante da Secretaria de Assistência Social, para que nós pudéssemos saber quais são os projetos, quais são as propostas existentes e de que maneira a Câmara Municipal poderia contribuir. Se discute hoje tanta coisa em relação a recurso da Câmara, para onde destinar. Eu acho que seria muito interessante que nós, da Câmara Municipal, e aí, claro, conversando com o nosso presidente, buscar uma forma de contribuir para esse dano que existe hoje, numa forma bastante significativa nas grandes capitais, do usuário de crack. Eu acho que o uso do crack na cidade do Rio de Janeiro é um problema que deve estar deixando sem dormir devem estar deixando sem dormir muitas famílias e preocupando basicamente o poder público. Eu acho que nós temos a obrigação de contribuir com essa questão e acho extremamente oportuno o levantamento desse tema. Agradeço a parte, vereadora, e digo que esta Casa tem feito uma movimentação nesse sentido. Aliás, queria agradecer ao presidente desta Casa, Jorge Felipe, aliás, a toda a mesa diretora, pelo apoio que vem dando às iniciativas da Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes e também da Comissão de Prevenção às Drogas, cujo a nova vereadora Rosa Fernandes também faz parte. Tem dado sustentação às nossas iniciativas, até mesmo, como agora, todas as quartas e quintas, aqui no auditório, nós recebemos escolas, seja elas públicas ou privadas, para que possamos estar debatendo, orientando, cuja temática seja sempre a questão da escolha. Então, nós cumprimos o nosso papel. Eu estou aqui ocupando a tribuna e dizendo exatamente isso, nobre vereadora, parabenizando ao secretário de Assistência Social, porque esse é um caminho. A Casa Viva, ele diz na matéria que, se der certo, teremos mais 4. Eu já quero ser mais otimista do que o secretário. Vai dar certo, nós precisamos que dê certo, nós precisamos que tenhamos aí várias casas com essa característica. Então, muito próximo de terminar a minha fala, senhor presidente, esse é o caminho, porque quando a secretária diz que não vivemos uma epidemia, eu não sei em que país ela está vivendo. Aliás, o crack é uma epidemia não só no Brasil. Hoje, em função dessas situações, nós já estamos vendo a chegada do Ox, que significa, de uma forma, numa escala de danos, se a cocaína é uma droga mortal, o crack é o lixo da cocaína.
E se o lixo da cocaína é o crack, o lixo do crack é o ox. E isso nós precisamos aqui, de forma muito clara, aonde os 51 vereadores têm que estar nesta causa, independente de dar voto ou não dar voto. Uma vereadora, aliás, ela não é mais vereadora, ela disse que ela trabalhou muito pela prevenção e esqueceu de fazer política. Enfim, perdeu o mandato. Eu não sei, eu digo que se nós trabalharmos, independente do voto, do mandato, nós estamos cumprindo o nosso papel. E salvar uma vida que seja, fazer a diferença na vida de uma criança, ou de um jovem, ou de uma pessoa que esteja no mundo da droga, já terá com certeza justificado o apoio nas urnas, o voto, seja o que for. Então, a vereadora Rosa Fernandes, com muito brilhantismo, a senhora sempre se coloca, e estamos sim atendendo a essa solicitação, encaminhando um requerimento ao Executivo, pedindo, porque não adianta as pessoas se iludirem, porque meu filho não usa droga, não está livre da tragédia da droga atingir o filho de qualquer um de nós. Ele pode não usar droga, mas alguém sobre o efeito de droga tirar a vida dos nossos filhos. As pessoas às vezes têm muita preocupação com o problema quando atinge a nossa família. E a questão da droga, ela transcende a nossa família. Ela está na sociedade de uma maneira geral. Então, termino a minha fala dizendo, mais uma vez, que o Poder Executivo, como foi o caso do secretário Rodrigo Betley, está fazendo o papel dele, vamos cobrar, para que dê continuidade a esses projetos. Então, mais uma vez, agradeço o senhor presidente, quero agradecer a parte da vereadora Rosa Fernandes e me colocar à disposição de todos os companheiros. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente de exercício, parabéns, vereador Eduardo Moura. Muitos anos de vida. Presidente Tio Carlos, eu sou o vice da comissão. Tio Carlos é o presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sou o vice-presidente e venho aqui roubar as palavras hoje do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção, dia de conflitos, tragédias que relembram abandono, fome e miséria. Mas também é dia de realizações afetivas. A mãe que se entrega a uma vida, lançando esperanças e colhendo afetos e carinhos, é um ser especial. Tão especial que se confunde e ultrapassa a mãe biológica, justamente porque seu amor transcende a realidade nua e crua da vida. Cumprimento mães e pais adotantes, que nesta Casa de Leis são em grande número, e o trabalho incansável dos grupos de adoção. Desejo-lhes a maior de todas as alegrias, um olhar de gratidão eterna que só uma criança, na sua singela, é capaz de possuir. Que Deus lhes abençoe e lhes retribua em graças o ato de amor praticado. Finalizo com a leitura de um texto que dedico àqueles que exercem na vida a mais sublime das opções, renunciar. Mãe do coração, esta criança esteve escondida no teu pensamento, noite após noite, por anos a fio, guardada na tua retina, sem que nunca a tivesse visto. Esta criança bendita, que foi escolhida por Deus e por ti, para compartilhar de tua vida, nunca sofrerá, ficará triste ou chorará por desamor ou abandono, pois existe alguém especial, um anjo, que o destino colocou em seu caminho, para lhe suprir as carências, lhe amar, dar carinho. Ela foi abençoada, não foi gerada por ti, não foi esperada por 9 meses, não veio de dentro de tuas entranhas, mas veio de algo muito maior, um amor enorme que tinhas para compartilhar com ela e com o mundo. Não adotaste simplesmente, ele é teu filho, filho do imenso carinho que tens para dar, da tua capacidade de doação, da abnegação, do desejo sofrido e ao mesmo tempo esperançoso que tiveste de um dia cuidar e de ouvir alguém te chamando de mãe. Será um filho de noites em claro, de preocupações, de alegrias, dias de chuva, dias de sol. Será filho da tristeza, de sonho de esperança e dedicação.
pois tens por ele o mesmo carinho que terias por um filho do teu sangue. Esta criança veio de onde quer que seja, predestinada para ti. Apenas nasceu de outra mulher, pois nada acontece por acaso, mas o destino dela é dos teus braços e teu desvelo. Ela foi gerada dentro do teu coração, porque provavelmente merecia uma mãe tão especial quanto tu. Parabéns às mamães e aos papais adotivos desse nosso Rio de Janeiro. Parabéns a todos vocês. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Rosa Fernandes, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria hoje pontuar 3 questões que acho que são importantes. A primeira, pela decisão do senhor prefeito de determinar a realização de concurso para 2.000 vagas para a Guarda Municipal. Acho de fundamental importância, acho que a Guarda tem dado uma demonstração com suas ações, principalmente junto às escolas, de fundamental importância. Eu acho que no momento que a Guarda amplia o seu quadro, dá ou terá uma condição muito maior de atender os equipamentos públicos, que é o seu objetivo primeiro, e principalmente as escolas municipais, que eu acho que os focos, inclusive, como disse aqui tio Carlos, do consumo de drogas, estão muito próximas das escolas. Os focos estão próximos das escolas e a gente percebe com muita clareza o objetivo de algumas dessas pessoas, de alguns desses grupos, de se aproximarem dessas unidades escolares com o objetivo de atrair jovens, principalmente para o consumo de drogas. Então, acho que é fundamental, espero que o senhor prefeito canalize esses novos guardas municipais justamente para a educação, para as unidades escolares da cidade do Rio de Janeiro. O segundo ponto vem de uma leitura que fiz de uma matéria do Globo, que se chama Mais Sinais Vão Ser Controlados à Distância. O artigo informa que a Sete Rio instalará sistemas em vias das zonas norte e oeste, entre outras, vias importantes como Avenida Miriti, na Vila da Penha, Avenida Edgar Romero, em Madureira, Avenida Itararé, em Bom Sucesso, Avenida Vicente Carvalho, em Vicente Carvalho, e Avenida Brasipina, em Brasipina e Vista Alegre. Essa decisão poderá fazer com que a Sete Rio modifique em tempo real, conforme a necessidade da operação de trânsito. Ela vai ter a capacidade, em tempo real, de fazer mudanças na sinalização das vias públicas. Eu espero, e falei sobre isso há um tempo atrás, já, acho que 11 de maio, fiz uma apresentação dessa tribuna falando exatamente sobre essas dificuldades. Eu expressei a preocupação e a necessidade de criar mecanismos de melhora das questões do trânsito na nossa cidade, principalmente com relação à Zona Norte, que é uma região da cidade que cresce assustadoramente e que precisa, urgentemente, de uma atenção maior do poder público, principalmente em relação ao trânsito. Eu queria apontar uma terceira questão, também de uma matéria que assisti ontem na televisão, de um cadeirante em São Paulo, transitando numa via importante, de grande fluxo, no meio da rua, e uma das questões que ele apresentava, quando entrevistado, sobre as razões de não estar transitando na calçada, e sim no meio da rua, eram as raízes das árvores. Eu tomei conhecimento que está havendo uma discussão e a proposta de elaboração, provavelmente, de uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente, e tenho certeza que o secretário
é uma pessoa extremamente sensível e está tomando algumas decisões importantes, e acho que essa é uma decisão fundamental para a vida da cidade. Eu já tive momentos de querer apresentar um projeto de lei propondo a substituição das amendoeiras, das mungubas e dos ficos plantados principalmente nas calçadas das áreas residenciais, mas sei que existe uma resistência muito grande de uma parcela da população em fazer a retirada dessas árvores. É claro que vão dizer que existem medidas, tipo poda de raiz. Sim, mas onde elas estão? Que elas não acontecem, que elas não existem. Por quanto tempo a população terá que conviver com essa realidade até que alguém tenha a coragem de propor essas substituições, evidente de forma gradativa, para que a cidade possa ter um planejamento e um futuro com condições muito melhores. Eu tenho assistido, talvez porque eu esteja observando mais e um pouco mais sensível para essa questão, o idoso e o deficiente. Imagina o deficiente caminhando em logradouros que tenham suas calçadas destruídas por raízes, claro, e que podem causar danos, e aqui tem alguns médicos que podem comprovar, depois de uma certa idade, quando você tem uma fratura, a consolidação é muito complicada, muitas das vezes com pinos, placas, enfim, com cirurgias, para que as pessoas possam voltar a ter os movimentos. É uma parte do vereador. Vereadora, eu quero me somar à sua colocação. E a senhora foi secretária de Meio Ambiente, uma brilhante secretária por um determinado período. Eu sei das dificuldades, mas esse problema das amendoeiras, não só em função das raízes, né, dos fixos, mas, enfim, em relação também ao que acontece com as folhas. E isso é realmente muito difícil. Quando a senhora foi secretária, qual foi a dificuldade? Porque isso a gente aqui imagina, e eu, como legislador, penso às vezes que o secretário tem a autonomia de tomar decisões nesse sentido. Então, eu queria que a senhora pudesse me dar, porque isso é um problema que não é só a falta do acesso ao cadeirante, mas pessoas idosas, às vezes a calçada está praticamente toda estourada. Enfim, então esse problema é um problema muito bem levantado por Vossa Excelência, mas o que a gente pode fazer mais do que só lamentar e entender que isso está muito claro como um problema para a cidade? Bom, não é uma situação fácil, existe, como eu falei anteriormente, uma resistência muito grande. O próprio Ministério Público intervém de uma forma intensa em qualquer ação que se faça com relação ao meio ambiente. No período em que estive à frente da Secretaria, consegui, com muita luta, uma resolução autorizando a remoção de ficus benjamina. Ficus benjamina é aquela vegetação que se faz bolinha, que se faz desenhos, que todo mundo adora, que compra num vasinho de planta, que bota na sua cozinha, na sua varanda, e que depois de um tempo ela começa a arrebentar o vasinho de planta e automaticamente o morador pega essa muda e coloca na frente da sua casa. E aí começam os transtornos. Se você mantiver essa muda podada, você não terá grandes aborrecimentos. Mas se não tiver o cuidado de mantê-la numa altura de, no máximo, acho que 2,5 metros, 3 metros, essas raízes entrarão pela rede de esgoto, provavelmente irão sair no vaso sanitário ou na sua sala. Além das raízes nas calçadas serem assim um estrago total. Conseguimos essa resolução e eu tenho por hábito, aonde estou no meio da rua, avisar o morador: cuidado, essa espécie é uma espécie danosa.
Mas, com relação às amendoeiras, é preciso que haja uma discussão maior e é preciso que haja uma proposta que venha do próprio Executivo, que a gente possa estar junto ao próprio Ministério Público. E é claro que ninguém quer acabar com o verde da cidade. O que se quer é propor medidas que sejam medidas eficazes, que a gente possa planejar para daqui a 5, 10 anos, uma vegetação saudável, principalmente para a população. E que essas substituições sejam gradativas, à medida que o morador se sinta incomodado. Não se justifica você ter que conviver com quedas, e tem mais. No subúrbio, é mais ou menos assim. Alguém passa na sua calçada, tropeça na raiz da árvore, e quem é xingado? O morador. O morador que não pode nem botar a mão, até porque a legislação não permite, mas quem passa pelo constrangimento é a população que tem essa vegetação na sua porta. Então, eu trouxe essa questão porque tomei conhecimento que o nosso vice-prefeito, secretário de Meio Ambiente, está fazendo uma discussão, não sei se nessa linha, mas está discutindo a questão do tipo de vegetação que pode ser implementado na cidade do Rio de Janeiro. E eu aproveito para chamar a atenção e também para pedir aos nobres companheiros que possam também repetir esse discurso, para que possamos ter condições de apresentação de uma proposta e que realmente haja um planejamento para a cidade do Rio de Janeiro, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, que a gente não tenha que ficar refém das podas que não existem e, principalmente, das podas de raiz que não acontecem quase nunca. É uma raridade você encontrar uma poda de raiz sendo efetuada na cidade do Rio de Janeiro. Você não consegue perceber as destocas das árvores que são cortadas e que ficam aquele meio tronco esperando a retirada, que às vezes passam alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quiçá 5 anos, para se tirar um tronco da porta da casa do morador. Então, é uma cidade bonita, que se você passar, principalmente pelo subúrbio da cidade, você vai ver um paliteiro de meio tronco esperando a retirada, que dirá as raízes que trazem um transtorno para a população. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, presidente. Nobres colegas que lotam esse plenário hoje. Queria fazer a minha fala hoje pedindo atenção a todos os colegas que ocupam hoje este plenário. Temos que ter muita atenção ao caso da Companhia Siderúrgica do Atlântico, a siderúrgica que se estabeleceu em nosso município há alguns anos e iniciou sua operação há poucos meses. A justificativa da companhia, da empresa alemã que investiu, o ThyssenKrupp, que investiu aqui no Rio de Janeiro, era que traria para cá o desenvolvimento da região na Zona Oeste, em troca, oferecendo empregos em troca de isenção fiscal. Todos acreditaram nesse discurso de que viria a siderúrgica investiria bilhões de reais para se estabelecer aqui, porque, em troca, teria incentivos fiscais e daria 2.500 novos empregos para a região carente de empregos, Zona Oeste da cidade. Ontem, houve uma audiência pública na Alerj, após uma série de incidentes ambientais causados por a siderúrgica, que trouxe a verdade à tona.
E é isso que eu queria que os senhores prestassem atenção. A Companhia Siderúrgica do Atlântico, na verdade, importa 100% dos seus insumos, ou seja, daqueles produtos que usa na sua atividade, ela importa 100% dos insumos, fabrica o aço e exporta 100% daquilo que produz para a Europa e Estados Unidos. Aí, se a gente parar um pouco para raciocinar, veja só, não é difícil a conclusão. Se a siderúrgica está tendo que importar carvão, enfim, todos os insumos, e pagar impostos de importação sobre esses produtos, e na hora de exportar, ter novamente que pagar impostos, isso sem contar a logística, né? Se o mercado é essencialmente Europa e Estados Unidos, por que não construiu lá? É muito mais fácil a logística, é muito mais fácil na matéria de impostos. E a verdade, nobre presidente, é que a siderúrgica não veio para cá porque aqui havia incentivos fiscais para ela. A siderúrgica não veio para cá porque aqui daria empregos. A siderúrgica veio para cá, nobres colegas, para fugir das regras rígidas de controle ambientais da Europa e dos Estados Unidos. A siderúrgica veio para cá porque, como diz a música, não há pecado do lado de baixo do Equador. Aqui pode tudo. Aqui as autoridades são complacentes com esse tipo de prática. A CSA criou, só para que todos entendam, até quem está em casa também, os nobres vereadores, a siderúrgica funciona em 4 grandes etapas. Uma siderúrgica, como é a CSA, funciona em 4 grandes etapas. Na primeira, existe a transformação do carvão em coque, na chamada coqueria. O carvão é, vamos dizer assim, seco, ele é transformado em coque. O segundo momento, o minério de ferro é combinado com o coque num alto forno e transforma o ferro em ferro gusa, que é um material meio quebradiço, rico em carbono, mas já é o processo meio do caminho para a feitura do aço. Depois, o gusa líquido é encaminhado à aciaria. A aciaria é uma área, uma unidade dentro da siderúrgica, que tem equipamentos que vão fazer a separação do carbono e outras impurezas, mas essencialmente do carbono, para então produzir o aço. Essa é a terceira etapa. E a quarta e última etapa é pegar aquele ácido líquido, resultado da aciaria, e o lingotamento, que no caso é em placas de aço, que são exportadas, como eu disse, 100% para o exterior. Exportadas, evidentemente, para o exterior. 100% para os Estados Unidos e Europa. Todos esses processos, tanto do carvão, quanto da gusa, da queima, todos esses processos são extremamente poluentes. Poluentes que causam danos não só ao efeito estufa, como, por exemplo, a liberação do metano, porque quando o tolueno é quebrado, ele vai gerar o metano, que é gás de efeito local, e 20 vezes mais poluente que o gás carbônico, mas também ele gera o benzeno, que é um elemento altamente cancerígeno. Então, nós temos, ontem, na audiência da Alerj, nós tivemos o desprazer, o espanto de ver várias declarações de pessoas que subiram na tribuna da Alerj. Teve um senhor que trouxe até as radiografias dos seus pulmões, que mal conseguia falar, trouxe radiografias dos seus pulmões. Tinha mãe de criança que já tinha morrido. A população da Zona Oeste está sendo afetada na questão da saúde, vereador Dr. Edson. A população da Zona Oeste está sofrendo com problemas de saúde, diretos e imediatos. Nós tivemos que a imprensa chamou, 2 chuvas de prata. Em um momento, a aciaria liberou material suficiente que o lingotamento não deu conta. Resultado é o seguinte: caíram nos postos de emergência e dali foi gerada chuva de prata. Isso é o quê? Resíduos sólidos de metal pesado que foram jogados na atmosfera. Por 2 vezes já aconteceu isso. E essa empresa, que não tem a licença definitiva ainda, tem a licença provisória, ainda está funcionando. Se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos, os donos dessa empresa já estariam na cadeia, porque isso foi um crime ambiental, sem precedente na região.
Esse tipo de crime ambiental teria ensejado o fechamento da empresa e os donos na cadeia. Só que neste país, nesta cidade, nós temos a vergonha de dizer que nada aconteceu. E ainda, que o poder público deu incentivos, não só no município, mas no Estado, para que essa empresa faça o que está fazendo. Até o argumento de que é para dar emprego é mentiroso também. Primeiro, porque não está dando os 2.500 empregos que falou que daria. Segundo, que mesmo que estivesse dando os 2.500 empregos, ontem nós ouvimos as associações dos pescadores na Baía de Sepetiba. Havia 8.000 pescadores na Baía de Sepetiba que viviam, cujas famílias viviam do sustento que traziam do mar. Acabou. Eles não podem mais operar ali. Um navio, nobre vereador Raimon, presidente dessa associação, um navio da CSA atropelou e matou alguns pescadores que estavam ali. Eles não podem mais usar aquela área. Acabou o emprego de 8.000 famílias ali. Sem contar nos produtores rurais da região. O aipim de Santa Cruz é conhecido por todos aqui no município. Os produtores estão começando a ser prejudicados, suas safras já não estão funcionando mais. Quantas dezenas de milhares de famílias estão agora sem emprego por causa dos supostos 2.000 empregos da CSA? Esta empresa é uma fraude, ela veio para cá para usar a nossa cidade maravilhosa como quintal da sua sujeira. Nossa cidade não tem vocação para esse tipo de atividade. Nossa cidade é a capital cultural do país. A nossa cidade é propícia para a indústria do turismo. Nossa cidade não é para ser quintal de multinacional que quer nos fazer como canto para fazer a sujeira e vender a produção no exterior de novo. Isso precisa parar já. Estou aqui denunciando o que eu vi nessa audiência pública. É mentira a questão dos empregos. É mentira a questão que vão assumiram, foram multados agora pelo INEA e disseram que vão atender aos padrões europeus. É mentira. Se fosse... Os acionistas são malucos ou querem rasgar dinheiro? Porque se o objetivo fosse atingir os padrões europeus, não teriam vindo para cá em primeiro lugar. Volto a dizer, o que gastam de logística, o que gastam de impostos de importação dos insumos e exportação da produção, não compensa o incentivo de impostos que nós demos aqui. Eles vieram para cá para economizar com o nível de controle que não precisam ter na nossa cidade, controle ambiental. E vieram para cá porque em crimes ambientais como esse que já cometeram várias vezes, se tivesse sido feito em países decentes, estariam na cadeia. Nós precisamos fechar essa siderúrgica. Eu, particularmente, farei um projeto de lei criando uma contribuição com base no princípio do poluidor-pagador. Nós temos algumas prerrogativas, como, por exemplo, da própria CID. E contribuição pode ser carimbada para que seja utilizado esse valor em compensação ambiental. Mas mais importante que isso, que esta contribuição, que esta nova tributação seja pesada o suficiente para que a empresa entenda que ela não é bem-vinda na nossa cidade. Nós precisamos deixar claro que essa empresa não pode ampliar, porque ela está pleiteando isso, ampliar as suas atividades, liberar mais um alto-forno, criar uma termoelétrica, não pode ser autorizada essa ampliação, não pode. Então nós precisamos, inclusive, ter atenção a isso. Uma outra coisa que esta casa aprovou e precisa revogar imediatamente é a isenção de ISS. E trabalharemos juntos com os deputados para que revoguem lá também, porque a empresa descumpriu o contrato que fez conosco aqui. Em nenhum momento ela poderia poluir, em nenhum momento ela poderia fazer crime ambiental e em nenhum momento ela poderia matar, como está fazendo. Técnicos da Fiocruz estiveram lá, mostraram o seu laudo, foi horrível para quem estava lá. Todos, não houve uma voz naquele plenário, desde sociedade civil organizada até técnicos de entidades governamentais, não teve uma voz
que defendesse a empresa. Para os senhores que me ouvem tão atentamente e lotam este plenário hoje, para os senhores peço, procurem ler na internet, há amplo material em vários jornais já denunciando isso. O que eu vi ontem na LERJ é um crime que está acontecendo na nossa cidade maravilhosa. Isso aqui não é quintal para a empresa fazer a sujeira dela. Vamos lutar contra isso. Quero aproveitar o tempo final da minha segunda parte do grande expediente para dizer o seguinte: é uma pena, se coubesse até pediria 1 minuto de silêncio, mas é uma pena para a sociedade, é um retrocesso o que aconteceu ontem na aprovação do Código Florestal. Até a presidente Dilma, nobre vereador Raimon, era contra a anistia dos poluidores, e mesmo assim o Congresso Nacional passou por cima. Parabenizo os vereadores, os deputados federais do Partido Verde e do PSOL. Foram os únicos 2 partidos, Partido Verde e PSOL, que votaram contra esta vergonha que é o novo Código Florestal. Parabenizo até o deputado muito ético e competente do seu partido, Alessandro Molon, que também votou contra o Código Florestal. Não havia como ser votado daquele jeito. Não pode ser dada autonomia aos estados para definir as áreas de proteção ambiental e definir como área de utilidade pública para desmatamento e colocação de áreas rurais ou áreas agrícolas. É uma lástima, é um retrocesso para esse país. Os ruralistas tiveram uma grande vitória às custas da saúde da população. Existe um ditado, senhores colegas, existe um antigo ditado que fala o seguinte: nós não herdamos o mundo, nós não herdamos o planeta dos nossos ancestrais. Nós não o herdamos dos nossos ancestrais, nós o estamos pegando emprestado dos nossos filhos. E isso é muito importante que todo mundo entenda. Nós estamos pegando o mundo de hoje, emprestado dos nossos filhos. Parece que mais de 400 deputados federais não entendem isso. Ou não entendem, ou entendem muito bem os interesses dos ruralistas acima dos interesses da saúde, não só da população do país, mas também dos próprios filhos deles. É uma pena, é uma lástima. Eu espero muito que tanto o Senado Federal quanto a própria presidente Dilma façam o que puderem para impedir que isso passe dessa forma. Quem desmatou tem que pagar por isso, não pode ser anistiado, e os estados não podem ter a liberdade de definição, de liberdade de expressão nessa matéria, como está na lei. Para concluir, quero chamar os colegas para uma audiência pública que nós faremos sobre essa questão da CSA. Essa indústria precisa, não adianta multar, não adianta penalizar, e digo mais, não adianta só colocar os donos da CSA na cadeia. Nós temos que fechar essa indústria. Nós temos que acabar com essa atividade. Cidade do Rio de Janeiro não é quintal de multinacional para vir fazer sujeira aqui. Essa é uma cidade limpa, é a nossa cidade que não tem vocação para esse tipo de atividade e ela tem que acabar. Conclamo todos os senhores para essa luta. Obrigado, presidente. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência informa que encontra-se sobre a mesa as redações finais dos projetos de lei 138-A/2009, 608-A/2010, projeto de emenda à Lei Orgânica 4-A/2009. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 26/2009, de autoria do vereador Bencardino, que dispõe sobre normas para os supermercados e hipermercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria, para encaminhar, o vereador Tio Carlos.
Senhor presidente, queria pedir adiamento por uma sessão. A presidência pergunta ao plenário se aprova o requerimento do nobre vereador Tio Carlos de adiamento por uma sessão. Da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Em votação? Projeto de Lei 1234-A/2003, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Eliomar Coelho, que condiciona a concessão de habite-se à existência de obra de arte nas edificações. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores, os terminais estão liberados para votação. Senhores vereadores, estamos em processo de votação, portanto, faço a leitura nominal dos senhores vereadores que deram presença, estão com presença registrada aqui no painel do plenário. Vereador Alexandre Cerruti, vereador Aloísio Freitas, vereador Argemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, acabou de votar, doutor Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Ivanir de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Brás, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Marcelo Ará, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, ou melhor, Renato Moura não está, desculpe, Rosa Fernandes, Sebastião Ferraz, Sônia Rabelo, Tânia Bastos. Nada? Contigo, meu irmão. Então fica ele, mas o senhor não pode. Todo mundo já te ama. Vai encerrar direto. Não, vai encerrar, mas aí cai a sessão. Falta 2. A presidência vai encerrar a votação. Senhores vereadores. O presidente encerra a votação, votando sim 12 senhores vereadores, votando não 3 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria, votará em votação, nem para dar continuidade aos trabalhos do dia de hoje. A presidente, antes de encerrar, convoca sessão ordinária amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.